Sob os campos serenos da Virgínia, longe dos olhos apressados e dos livros escolares, dormem segredos tão antigos quanto as próprias colônias. Você já parou para pensar que talvez a história que conhecemos não seja toda a verdade? Que vestígios de civilizações perdidas, símbolos indecifráveis e lendas sussurradas pelo vento ainda ecoam na terra que pisamos? Prepare-se nos próximos minutos. Vamos explorar os mistérios antigos da Virgínia. Mistérios antigos da Virgínia, mistérios antigos da Virgínia, e o que eles podem revelar vai abalar o que você pensava saber sobre o passado. Se esse conteúdo intrigou você, inscreva-se no canal. Deixe seu comentário e seu like, pois é muito importante para a evolução do canal. Esquecida nos redemoinhos da história colonial e nas sombras do folclore antigo, repousa uma rocha esculpida, envelhecida pelo tempo e envolta em mistério. Conhecida como Pedra de Dian, essa formação de 40 toneladas foi retirada do rio Tonten, em Massachusetts, coberta por inscrições enigmáticas que desafiam estudiosos há séculos. Mas e se ela não for a única? E se existirem outras pedras similares, enterradas nos leitos dos rios e florestas da Virgínia, ignoradas por séculos, carregando inscrições tão enigmáticas quanto a original? E se essas pedras forem, na verdade, partes de um mapa oculto, criado por civilizações que chegaram à América muito antes de Colombo? A Virgínia, com sua vasta rede fluvial e antigos caminhos tribais, foi durante milênios um ponto central de comércio, rituais e migrações sagradas. Muito antes de Jamestown, antes mesmo das velas europeias cruzarem a Baía de Chesapeake, povos antigos se movimentavam por esta terra, deixando histórias esculpidas em pedra, e não em papel. A conexão entre a misteriosa Pedra de Dian e o território da Virgínia começa a tomar forma quando olhamos para além dos mapas oficiais e mergulhamos nos rastros esquecidos do tempo. A Pedra de Massachusetts, envolta em símbolos, pictogramas e letras indecifráveis, não está sozinha. Na verdade, há sinais de que rochas semelhantes, marcadas por inscrições antigas e ignoradas por arqueólogos tradicionais, estão espalhadas pelas margens dos rios e colinas da Virgínia. Estamos falando de símbolos geométricos, espirais, traços que lembram alfabetos antigos, mas que não se encaixam em nenhuma cultura comumente conhecida. Algumas dessas pedras foram encontradas submersas, outras escavadas de antigas fundações coloniais. Muitas se perderam em enchentes, construções ou nas mãos de colecionadores privados, mas as que restam desafiam qualquer explicação simples. Um exemplo marcante é uma laje retirada do rio Rappahannock. No século XIX, ela exibia linhas e círculos entrelaçados, com uma precisão quase matemática. Os moradores locais a chamavam de Pedra da Bruxa, atribuindo-lhe má sorte. Mesmo assim, estudiosos da época registraram seus traços e notaram semelhanças com runas nórdicas e alfabetos ibéricos antigos. Infelizmente, ela desapareceu após uma enchente, como se tivesse sido engolida pelo próprio rio que a revelou. Outro artefato ainda mais instigante foi encontrado perto do rio James, semi-enterrada numa encosta arborizada. Uma rocha apresentava o desenho de uma embarcação, mas não era uma canoa indígena, era um navio com velas e detalhes que remetem a embarcações europeias do século XV ao lado. Símbolos semelhantes ao algão,
o antigo alfabeto irlandês usado em pedras cerimoniais. Esses achados sugerem que povos de origens diversas, talvez nórdicos, ibéricos ou até de culturas hoje desconhecidas, podem ter deixado seus rastros muito antes do que os livros registram. As implicações são profundas. O mistério se intensifica quando percebemos que algumas dessas pedras enigmáticas ainda existem menos sobreviventes do tempo, da ignorância e da destruição acidental. Um exemplo notável repousa discretamente em um pequeno museu nas encostas das montanhas Blue Ridge, a chamada Pedra de Ketton, descoberta no início dos anos 1900 nas proximidades de um antigo acampamento indígena. Essa laje de arenito apresenta uma impressionante coleção de petróglifos, figuras solares e estelares, linhas em zigue-zague e a imagem de uma figura humanoide de braços alongados apontando para um objeto triangular no céu. Para alguns arqueólogos, trata-se de uma cena ritual, possivelmente relacionada a mitos nativos sobre o cosmos e os deuses celestes. Para outros, a linguagem ali esculpida não se encaixa nos padrões artísticos das culturas indígenas conhecidas da região. Isso levanta uma pergunta inquietante. E se essa pedra, e outras como ela, forem mais antigas do que qualquer povo registrado? Uma teoria ousada propõe que essas pedras fazem parte de um sistema de marcação, um mapa ancestral gravado em rochas, interligando locais sagrados ou rotas de navegação por toda a América do Norte, de Massachusetts a Virgínia, passando até por partes da Virgínia Ocidental. Surgem relatos de pedras esculpidas com os mesmos padrões, as mesmas geometrias, os mesmos símbolos. Se essa rede for real, ela não só revela uma presença pré-colombiana de exploradores transoceânicos, como também desafia profundamente a ideia de que a América era um continente isolado antes de 1492. Fragmentos da história, como as inscrições indecifráveis encontradas nas margens dos rios da Virgínia, indicam que o território foi parte de uma rede sagrada e possivelmente navegada por exploradores muito mais antigos do que imaginamos. Sabemos que os vikings chegaram à América do Norte por volta do ano 1000, estabelecendo assentamentos em Newfoundland, no atual Canadá. Mas será que foram além? As antigas sagas falam de um lugar chamado Vinland, onde havia uvas silvestres e invernos suaves, características muito mais condizentes com a região da Baía de Chesapeake, na Virgínia, do que com as paisagens geladas do norte canadense. Se eles realmente seguiram a costa em direção ao sul, a Virgínia seria uma parada lógica, repleta de rios navegáveis, florestas ricas e terreno fértil. A teoria é ousada. Será que esses povos deixaram suas histórias gravadas em pedra antes de desaparecerem na lenda? Outro grupo frequentemente citado é o dos portugueses, especialmente ligados à misteriosa Ordem de Cristo, herdeira dos Templários. Alguns estudiosos veem nos símbolos da Pedra de Dian semelhanças com marcas náuticas lusitanas do século XVI, a ideia de uma expedição secreta subindo o Chesapeake e deixando mensagens cifradas. Parece saída de um romance histórico, mas está documentada em registros pouco explorados. À medida que comparamos as pedras da Virgínia com a famosa Pedra de Dian, um padrão perturbador começa a surgir.
não apenas nas marcas que elas carregam, mas na forma como elas foram tratadas, ignoradas ou desaparecidas com o tempo. Há um ciclo claro: descoberta, marginalização, esquecimento. Primeiro, são tidas como curiosidades sem valor arqueológico. Depois, são desconsideradas por historiadores convencionais, rotuladas como simples erosão, vandalismo ou superstição. Por fim, muitas desaparecem engolidas por enchentes, obras civis ou colecionadores privados, como se o mundo não estivesse pronto para aceitar que a história americana não começa com Colombo, mas muito antes dele e com protagonistas que não cabem na narrativa tradicional. Os céticos tentam desmentir. Dizem que as pedras são apenas interpretações erradas de petróglifos indígenas ou obras da erosão. E sim, é verdade que a região da Virgínia é rica em arte rupestre, deixada por povos nativos há milhares de anos. Mas há uma diferença gritante entre os registros reconhecidos e essas pedras misteriosas que continuam surgindo. Muitas das inscrições não correspondem aos estilos tribais tradicionais, nem no traço, nem na simbologia. Algumas marcas apresentam cortes extremamente precisos, impossíveis de serem feitos com ferramentas de pedra. Esses sulcos profundos e uniformes, encontrados em locais como as regiões de Tidewater e Piedmont, indicam o uso de lâminas de metal teoricamente inexistentes nas Américas, até a chegada dos europeus no século XVI. Mas o desgaste natural sobre as pedras erosões acumuladas em centenas ou até milhares de anos aponta para algo muito anterior. Como explicar ferramentas metálicas antes da colonização? Enquanto escavamos o passado em busca de provas materiais, é fácil esquecer que para muitas culturas, a pedra nunca foi apenas matéria, menos, mas sim memória, portal e testemunha. E talvez seja isso que mais nos assuste nas pedras misteriosas da Virgínia, a sensação de que elas ainda estão vivas, como se carregassem um saber que persiste, mesmo em silêncio. Em muitas tradições indígenas da região, certos locais eram considerados sagrados. Não por acaso, mas por vibração. A terra era viva. As cavernas eram portais. As pedras eram ancestrais petrificados. E entre essas crenças há uma recorrente, a de que algumas pedras guardam mensagens que só se revelam para quem sabe olhar. À medida que as evidências se empilham, surge uma questão que incomoda até os mais céticos. Por que a arqueologia oficial não fala sobre isso? Por que tantas dessas pedras foram esquecidas, negligenciadas ou simplesmente sumiram? Muitas permanecem encaixotadas em porões de museus locais, sem catalogação, sem estudo, sem sequer um nome. Outras foram destruídas por máquinas durante obras de estrada ou loteamentos. Algumas repousam sob casas coloniais, fundações que se erguem sobre um solo que já foi altar. E há quem diga que alguns artefatos foram propositalmente removidos dos registros por não se encaixarem no roteiro da história aceita. A verdade, como essas pedras, está enterrada. Não por falta de provas, mas por falta de vontade. Talvez o mais trágico não seja que estejamos diante de evidências de contato ancestral com o velho mundo, nem que tenhamos perdido artefatos de valor incalculável. O verdadeiro lamento talvez seja este, que ainda tenhamos tudo diante de nós, mas escolhamos não ver.
As pedras continuam onde sempre estiveram sob os rios, nas matas, nas fundações de fazendas antigas, às vezes em museus, outras vezes em campos ignorados, cobertas por folhas, poeira ou concreto, mas permanece. E com elas permanece também o mistério. Quem as esculpiu? Por quê? Usaram símbolos que desafiam traduções. Como tinham acesso a ferramentas que não deveriam existir em sua época? E o mais profundo, o que queriam nos dizer? Até lá, a pedra de Dian segue atrás de um vidro em Massachusetts, silenciosa, críptica e talvez não tão sozinha. Se você ficou até aqui, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e seu like, pois é muito importante para a evolução do canal.